há 50 anos atrás? Exatamente. É isso mesmo? Publicando exatamente aquilo que aconteceu há 50 anos atrás. Exato. Na época QG, o que era QG? Como significava quartel-general, Sim. que significa o ponto principal de determinado assunto. Então era o QG esportivo, né? Então tudo aquilo de importante que acontecia, sempre com pinceladas rapidinhas, né? Tipo manchetada, e eu era redator no Imparcial também. Muito bem, estamos de volta com mais um Clube de Sexta. E hoje com a presença especial aqui de Waltair Greg. Seja bem-vindo, Waltair, aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado, Ricardo. Muito boa noite a todos. Como eu dizia sempre, né? Boa noite, galera. Tudo bem? Olha aí. Vamos aí. Quem não se lembra de Waltair Greg? E para nós é uma satisfação imensa comparecermos aqui nesse estúdio, né? Integrando aí a cadeia, né, da nova filosofia que o rádio está avançando para a internet. Para nós é motivo de muita satisfação estar aqui à disposição de você. Acho que nós temos aí algumas histórias de 45 anos de rádio, de imprensa e de tudo um pouco. Que maravilha. Vamos contar bastante história hoje, né, Cássio Oliveira? Com certeza, né? Que satisfação. Boa noite a todos os nossos amigos aí do Clube de Sexta. Uma grande satisfação. Esse programa tem a grande oportunidade de contar histórias, trazer personalidades do rádio, da comunicação de Prudente, que são símbolos pra gente. E para mim é uma grande honra, uma grande satisfação de ter aí ao meu lado o Waltair Greg. Fui seu ouvinte por um longo tempo e uma satisfação, uma honra poder dividir esse espaço, essa bancada com o senhor. Parabéns pela trajetória e acho que é importante homenagear as pessoas quando elas estão em vida. Parabéns, Waltair. Claro, eu também acho que a gente deve ser homenageado em vida, né? Porque depois que você parte dessa para outra, aí fica só a história, às vezes a pessoa nem conhece. Então eu acho que isso é muito importante. Eu fui procurar na internet, né, alguma coisa sobre o Waltair Greg, e eu achei lá, a primeira coisa que eu achei foi uma matéria do Imparcial falando da sua coluna QG Esportivo. Há 50 anos atrás? Exatamente. É isso mesmo? Inclusive no Imparcial até pouco tempo, não sei se ainda está saindo, não tenho acompanhado muito, publicando exatamente aquilo que aconteceu há 50 anos atrás. Exatamente. Se hoje, por exemplo, é dia 20 de novembro... Tito Júnior. 20 de novembro... A 20 de novembro de 1969, nós estávamos lá, digamos assim. Sim, né? Então, há sim, 50 anos, na época QG, o que era QG? Como significava quartel-general. Sim. Quartel-general, uma coisa assim que significa o ponto principal de determinado assunto. Então era o QG esportivo, né? Então tudo aquilo de importante que acontecia, sempre com pinceladas rapidinhas, né? Tipo manchetada. E eu era redator no Imparcial também. Eu trabalhei como redator lá atrás. Fui redator de notícias, fiz coluna de esporte, fui revisor, então comecei lá atrás, já em 65, por aí, eu não me lembro muito bem. Mas nós começamos lá, nessa área do jornal, prova aí essa coluna que o pessoal está fazendo uma reminiscência do que aconteceu há 50 anos atrás. 50 anos atrás. Começou quando? Quantos anos? Foi o primeiro trabalho seu? Foi no Imparcial. No Imparcial. Na parte de imprensa e de rádio eu comecei no Imparcial. Mas aí também, juntamente com o Imparcial, eu também fazia uns bicos numas emissoras de rádio. Que, naquela época o rádio só tinha rádio AM, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. O rádio era soberano. Era só o rádio, né? O rádio era o Deus no céu, na terra e no mar. Tá certo? Então o que a gente falava no rádio era lei, né? E o jornal ainda estava caminhando, engateando. Tinha jornal, mas não era todo dia também, né? E eu comecei lá. E fazia foca nas rádios de Prudente. No caso, eu trabalhei na época na difusora, era a famosa PR5, né? Nós também militamos ali como foca, né? Fazendo... Na época tinha Prudentino e Corinthians, aqui eram dois times da divisão especial de futebol, né? Porque naquela época o Campeonato Paulista não tinha Campeonato Brasileiro. Tinha torneio Rio-São Paulo, essas coisas. João Gomes taça não sei o quê, taça de prata, mas o principal era o Campeonato Paulista. Sim. Então a Prudentina foi um clube muito importante. Eu era piano, roxo na época, hoje eu sou palmeirense. já era palmeirense também, né? Com o respeito que eu tenho por todos os outros companheiros. E tinha o Corinthians também. E
quando se juntava a APA e Corinthians, então a gente cobria os dois times. Tinha programa esportivo em todas as rádios da cidade, na época era a Difusora e a Presidente Prudente, que era a 84. Eram as duas principais, né? Tinham excelentes narradores que depois foram brilhar nas grandes emissoras do país. Sim, começaram aqui, né? Flávio Araújo, né? José de Alencar, José Italiano e muitos, o próprio Jurandir Gomes e o Imo Lombardi, que eu citei agora há pouco, falei aqui dos bastidores, e muita gente importante que não tem como a gente ficar lembrando tudo isso aí, porque, né? Então o rádio, o esporte no rádio, ele tinha uma importância muito grande. O programa esportivo fazia eco na cidade inteira. Tá certo? Eu me lembro que tinha um programa na Rádio Difusora, a PR5, que na época era às 11 horas da manhã, passava na cidade inteira, estava todo mundo ouvindo. Era uma coisa impressionante. Era impressionante. Na época do famoso José de Alencar, né? O famoso José de Alencar e muitos outros, né? Que depois foram trabalhar em outros lugares. Eu era um molecão ainda. Pegava aqueles gravadores assim, parecia uma mala. Que ano que era isso? Que ano que era isso? Hein? Que ano que era? Isso foi nos anos 60. Lá nos anos 60. 64, 65. Foi início de 60, né? Eu era molecão 60, de tudo ainda. E o senhor trabalhou com o Geraldo Soler no Imparcial? Trabalhei com o senhor Geraldo Soler no Jornal Imparcial também. Mário Peretti. E depois trabalhei com o Mário Peretti, né, que já faleceram. O Soler, o Peretti, o Tito Júnior. Eu trabalhei com toda essa turma aí. E com o Soler também eu trabalhei na Rádio Comercial. A Rádio Comercial AM. Por que eu falo Comercial AM? Porque depois veio a Comercial 2 FM, que hoje é a 98. Que hoje é a 98, A Comercial, a 98, hoje, ela sempre teve essa sintonia no DAI, 98, mas chamava-se Comercial 2 FM. Eu lembro. Depois mudaram. Eu lembro das vinhetinhas. Depois mudaram. Né? Mas ela foi um desenlace da Comercial AM, que houve uma separação, ficou a AM para um lado e a FM para o outro. Aí eu fui para o FM. Fui o primeiro locutor da 98. Foi o primeiro locutor em 79, Isso, né? Foi em 79. 79. Ela foi inaugurada logo depois da 101. Sim. Porque aí já veio o evento do FM, né, o Ricardo? Começou porque o FM, na realidade, as primeiras FM no Brasil saíram no final dos anos 70, né? 75, 70, mas era mais som ambiente, aquela coisa. Mas não durou muito tempo o negócio de som ambiente, não. O FM, por ser estéreo, aquela coisa bonita. Primeiro até porque não tinha tantos rádios para você receber o FM. Não era todo mundo. Aí depois houve uma avalanche de FM. Por soltando e fabricando, os fabricantes também investindo na produção de aparelhos receptores. Dos aparelhos, né? Tá certo? Então, o FM, a princípio, ele veio com um rádio alternativo. Aquelas músicas assim, românticas. Cada um fazia um estilo, mas sempre música orquestrada. Um som ambiente. Praticamente propaganda, muito pouco. Mas não aguentava muito tempo não, meu filho. Já no final dos anos 70, 79, 80, em São Paulo mesmo, já começou a atacar o FM comercial, né? E começou a vender muito. Por causa da qualidade de áudio, né? Que era melhor também. Isso, a qualidade é muito melhor, nem se compara. Hoje todo mundo já acostumou, né? Então, o que acontece? O FM não aguentou o tranco, não. Logo já partiu para um rádio estritamente comercial. Só que, a princípio, por exemplo, no caso da 98, que hoje é 98, na época era Comercial 2 FM. A gente tocava mais música, era música pop. Se hoje é sertanejo, de 100 mais é tudo sertanejo, naquela época 100 mais era música pop. Os anos 80, por exemplo, eu costumo dizer que foram os anos de ouro da música. Sim. Aliás, não sou eu que digo, as próprias pesquisas mundiais. Foi a época de Elton John, de Paul McCartney, de Bee Gees, Chicago, Alphaville, Bryan Adams, Celine Dion, Madonna, Michael Jackson e por aí vai. Dos brasileiros que tocavam em FM. De regra geral, quando começou, Milton Nascimento, Roupa Nova, Paralamas do Sucesso, Titãs, Kid de Abelha, e vambora, né? Essa turma hoje, infelizmente, tá aí. Você não vê tocar mais, né? Quase não toca mais. Mas não toca no rádio mais, né? Agora, quem são os maiores shows do mundo até hoje? Elton John, Paul
um grupo de rock antigo, dos anos 70, Aerosmith, que eu toquei muito nos anos 80 também, que tinham músicas, que eles faziam também rock romântico. Sim. Então, no pop também a gente balada, punha muito né? rock, balada. Porque Beatles, o que foi Beatles? Beatles foi balada. Paul McCartney é balada. Né? Eu esqueci dos Rolling Stones, né? Mas tem mais, tem muito, não tem nem como falar aqui agora, né? Rolling É muita Stones. gente. E no pop ainda parecia... Floyd? Exatamente, Pink Floyd. Agora, apareciam também muitos grupos que fizeram sucesso por pouco tempo. No caso do Dr. Silvano e companhia. Eu me lembro que em 86 lançaram uma música chamada Serão Extra. Sim. Né? Ele foi da mamãe, que Essa estourou em tocou primeiro muito, lugar no Brasil inteiro. Tocou muito. Mas só foi aquela chuva de verão e ficou por aí mesmo. Eu nunca mais vi falar no Dr. Silvano e companhia. Deve estar por aí, não sei. E por aí apareceram muitos outros, né? Renato Terra, o Roupa Nova está aí até hoje, mas na época era uma frequência, né? O Ney Mato Grosso, entendeu? Então o FM ele começou a ser um rádio mais comercial a partir dos anos 80, logo quando começou. Não aguentou um ano ou dois. Final de 70, já início de 80. Já foi para comercial. Lógico, fazendo uma programação bem diferente do que era o rádio AM. Rádio AM. Então o AM ficou no brega e o FM passou a tocar essas músicas que você não via tocar no brega de jeito nenhum, não existia isso aí. Mas existia essa música. E o AM era mais bate-papo também, né? Era mais a informação. Então, tal, né? o rádio, porque tudo parte de São Paulo, capital. Nós tínhamos na capital, por exemplo, as grandes emissoras de rádio na época, a Cidade FM, Antena 1, que hoje é a maior rádio de FM online, que não tem mais no caminho normal, né? Sim. Tudo online. Antena, Cidade, Manchete, Excelsior FM, né, que depois era máquina do som, depois passou a ser FM. Então, elas comandaram. No caso a Comercial 2, diferente da 101 da época, né, que ainda mantinha mais ou menos uma programação assim mais elitizada, digamos assim, a Comercial passou a receber as músicas de maior audiência em São Paulo, que era o capitão, era como o QG, né? Sim. QG do rádio do FM, era lá. Então a gente, através de um convênio na época, a gente recebia as músicas mais tocadas lá e eu tocava isso aqui no domingo, aqui, fazendo as mais da semana no Top 50, tá certo? Era um programa difícil para a gente manter, mas a gente conseguia. Às vezes eu tinha que dar meus pulinhos aí, ter que arrumar música de última hora, manda essa música aí urgente, porque não tinha internet. Não tinha baixar, né? Não. Vamos baixar lá no YouTube. Não, tem que baixar nada. Tinha que ter o... Aí eles mandavam em fita cassete pra gente. Em fita cassete. Em rolo de Akai. Mandavam no Akai. Sim, tem os Tiravam uma rolos cópia. também, né? Nunca me esqueço quando morreu o Lennon. O Lennon morreu no dia 8 de dezembro de 1980. Né? Morreu no dia 8 de dezembro de 1980, às 23h40. E esqueci o nome da cidade agora. Chicago, agora não lembro bem. Uma hora, se lembrar isso, agora não estou vendo, mas foi nessa data. E ele tinha acabado de lançar uma música. Foi Just Like Starting Over, que traduzindo para o português significa estamos recomeçando, né? Estamos voltando à atividade, né? Just Like Starting Over, recomeçar, start, over, está começando de novo. Recomeçando, ele tinha passado um tempão sem gravar nada, então relançou essa daí com essa música, com esse mesmo nome. E a gente recebeu aqui, rapaz, em 24 horas me mandaram, tem uma bomba para você aí. Música estava tocando só nos Estados Unidos, mas já tinha rádio lá em São Paulo que recebia via aérea essas músicas. Porque não tinha internet, a gente tinha que fazer alguma coisa. E a gente na cola deles. Sim. Lógico, estava na frente. Aí mandaram a fita, nós rodamos aqui, foi um maior sucesso. Eu rodei o programa em primeira mão aqui na região, Just Like Starting Over. E sendo que no dia anterior eu fiz isso no domingo. No domingo mesmo à tarde eu já tinha feito. Eu tinha um programa também no sábado que chamava-se Sábado de Som. Sábado de Som. Tocava só rock. Foi logo nos primórdios da 98, da Comercial 2. Da Comercial 2 na época. Comercial 2. A gente sábado das 4 às 8 da noite. Das 4 às 8. Tocava 2 horas só de rock. Inclusive, na época eu contava com os amigos aqui, roqueiro, que me emprestavam os discos, porque eu não tinha lá, pra gente não tinha, estava começando, né?
Era só Queen, Black Sabbath, Olha que beleza, Scorpions, você está entendendo? Se eu não me engano, o Cezinha Crepaldi, você deve conhecer Cezinha Crepaldi. Cezinha me ajudou muito. Mas ajudou eu sempre falava rádio, o nome dele na rádio, sempre Sim. falava. Vamos agradecer. Ele, contei também muito com a ajuda do Valtinho da Reflexion. Valtinho. Então, eles me ajudavam a fazer, porque Sim. rock era difícil você conseguir disco de rock. Era muito difícil. Eles me arrumavam todo sábado e a gente fazia, foi também estridente. Eu fiz aquele tipo de programa, foi uns 2 anos seguidos. Se eu não me engano, acho que a primeira vez que o Cezinha fez rádio, acho que foi no seu programa, né? Ele começou ajudando depois. você. Ele me ajudou. Ajudando rock, você. Aí depois ele teve Ele sempre disse que eu dei o start, Exato. eu dei a partida. A primeira oportunidade para ele. Foi você que deu para ele. Eu fazia questão, inclusive, ele me prestava os dias. Eu falei, esse é um roqueiro que sem ele aqui a gente não ia conseguir fazer esse programa. Né? Não, eu faço questão, a gente vai segurar. Então vamos lá. Do esporte. Você começou lá no QG Esportivo e você fez transmissões esportivas também? Fiz. Nessa época já? Participei na Rádio Piratininga. Antes eu trabalhava de foquinha só nas rádios, aí trabalhei na difusora, na Piratininga. Era Piratininga, depois passou a ser Rádio Cidade, né? Que eu também já não tive mais lá, depois mudei de rádio. Trabalhamos na cidade, né? Eu mudei também. Começamos na rádio. Já na decadência dela. Caindo, infelizmente. Mas trabalhamos na rádio cidade. Eu comecei no rádio, assim, pra gente não ser muito alongar demais, no auge da Prudentino e Corinthians. Sim. Que época boa, cara. Aquele baixadão, aquele estádio lá, que hoje você passa lá, você olha, você vê só prédio lá dentro, né? Hoje não tem mais Parque São Jorge. Jorge. Ia jogar aqui o Pelé, Santos de Pelé, Santos de Gilmar, né? Pepe, Mingau, Pepe, Palmeiras, de todos aqueles craques, Corinthians, do Flávio Minuano, daquela turma toda, você tá entendendo? Jogava aqui pro Campeonato Paulista. Primeira divisão, né? Primeira divisão, que era a elite do futebol.